Menino de rua oferece seu único pão a milionário desesperado e a revelação final é horripilante. A chuva caía como um véu cinzento sobre a cidade, um manto frio que acompanhava as sombras das ruas e os sussurros dos desesperados. Lucas, um garoto de apenas 12 anos, mal conseguia enxergar a realidade à sua volta. Ele havia aprendido a arte da sobrevivência desde muito jovem, esforçando-se para encontrar abrigo e algo para comer. E no meio daquela tempestade, a dúvida ressoava em sua mente. Onde poderia se esconder do frio e da solidão? Foi nesse momento que ele viu Eduardo. O homem, em um banco do parque, parecia drenado de vida. As gotas d'água escorriam pelo seu rosto como suas lágrimas, uma mistura de dor e desespero que emoldurava sua expressão. Lucas hesitou, mas algo no olhar de Eduardo o puxou. Uma força invisível que o fez se aproximar. Ofereceu o único pão que possuía. Um pedaço pequeno e amassado, mas que para ele era tudo. Aqui, disse ele com a voz trêmula. Você precisa mais do que eu. Eduardo olhou para Lucas com incredulidade, a surpresa quase fazendo-o esquecer a tristeza. Era como se o ato de generosidade do garoto fosse um farol em meio ao seu abismo. Ele aceitou o pão, os olhos marejando novamente. Por que você faria isso? Perguntou, a voz engasgada. As palavras de Lucas saíram num fio de voz. Porque às vezes, todo mundo precisa de alguém. O que Lucas não sabia era que aquela conexão inesperada revelaria segredos que mudariam tudo. Enquanto os dois conversavam, um ar pesado de tensão começou a se formar. Eduardo, incapaz de guardar seu luto por mais tempo, acabou confessando que havia perdido sua família em um acidente terrível. O nó na garganta de Lucas se apertou a cada palavra. Eu estava no telefone, Eduardo disse entre soluços. Tentei desviar do trânsito, mas eu não consegui. Surgiu do nada. Lucas sentiu seu estômago revirar. O homem à sua frente não era apenas um milionário desolado. Ele era, de alguma forma, responsável por tudo aquilo, pelo sofrimento de tantas vidas. A admiração que Lucas sentia foi substituída por um turbilhão de emoções. Como ele poderia ser tão bom para alguém culpado de tanta dor? O conflito moral o consumia. Um flash de raiva e compaixão coexistia nos seus pensamentos, como se as sombras do passado e o presente se entrelaçassem em um emaranhado confuso. Você é o quê? Um assassino? Lucas disparou, o coração acelerado. Eduardo ficou em choque. O silêncio pairou entre eles, denso como as nuvens escuras que cobriam o céu. Lucas se sentiu intruso no sofrimento daquele homem, mas uma pontada de empatia se agigantava. Eduardo ainda estava em dor. Não havia a firmeza do juiz. Existia apenas o vazio de dois seres perdidos. Neste momento tenso, uma figura obscura surgiu nas bordas do parque. Uma sombra semelhante a um pesadelo começou a se aproximar. Lucas não percebeu, mas seu tempo estava se esgotando. Uma ameaça se aproximava, e com ela, um novo nível de desespero. O que viria a seguir? E acima de tudo, será que um ato de bondade poderia sobreviver em meio a tanta destruição? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava ali, no parque, as gotas da chuva misturando-se com as lágrimas de Eduardo, quando a figura obscura se aproximou. Um vulto alto e envolto em um trench coat marrom. A cabeça encoberta por um capuz.
O ar ao redor parecia congelar. Lucas sentiu um calafrio, não por causa do frio, mas pela sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Eduardo, percebendo a mudança no clima, olhou para trás, sua expressão se transformando de dor para medo. "Quem é você?" perguntou Eduardo, a voz tremendo. Lucas sentiu um nó na garganta. A presença daquela figura era opressora, como se uma tempestade se acumulasse ali, entre os dois. A sombra parou a poucos passos deles, e o capuz caiu. Era um homem alto, de olhar penetrante e um sorriso perturbador. "Ah, Eduardo, eu vejo que você ainda está de luto, e tão generoso com esse garoto." A ironia nas palavras dele cortou o ar. Lucas sentiu um aperto no peito. O que estava acontecendo? "Eu não sei quem você é, mas saia daqui!" Eduardo gritou, tentando proteger Lucas, como se o garoto fosse seu escudo. Mas o homem apenas riu suavemente. "Ah, você não se lembra de mim? É compreensível. Eu estive longe." Lucas, confuso, olhou de um para o outro. Eduardo estava branco como um lençol, e a dúvida na expressão do homem era palpável. "Eu sou o motivo da sua dor, Eduardo. Sou o empresário que tomava conta da sua costa ao volante naquele dia fatídico." As peças começaram a se encaixar na mente de Lucas, mas tudo parecia tão surreal. "O que você está dizendo? Você causou o acidente? Foi você que tirou a família dele?" A voz de Lucas tremia de raiva e incredulidade. O homem sorriu novamente, seu olhar insinuante ajudando a revelar um abismo de crueldade escondido atrás de sua fachada. "Eu não sou só o homem que estava no carro, garoto. Eu sou o imperador sob o qual tudo isso aconteceu. O trânsito, as falhas de segurança, a negligência, tudo fazia parte do meu plano." Eduardo falhou em respirar. O choque foi como um soco no estômago. "Você está mentindo!" ele gritou, a dor de suas palavras ecoando na escuridão. "Você mentiu! Ninguém se despediu! Ninguém me contou!" "O que você está sentindo é só o começo, Eduardo. E posso te garantir que você ainda não viu nada. A tragédia vai muito além do que você imagina. A vida é uma negociação, e você está prestes a perder." "Não!" Lucas gritou, sentindo que o chão sob seus pés estava se desfazendo, como se o tempo e a realidade se desmoronassem ao seu redor. "Você vai pagar por isso." O homem apenas riu, um som frio e vazio, como um eco em um abismo profundo. "Você não entende, garoto. Ninguém paga, apenas se adapta ou desaparece." Por um momento todo o contexto se transformou. Eduardo, o milionário que havia perdido tudo, não era apenas uma vítima, mas atado a alguém cujas ações devastadoras ecoavam em seu luto. E Lucas, o garoto generoso, estava agora preso em uma rede de vingança, transmitindo a dor desse encontro amaldiçoado. Mas a verdadeira natureza do homem que eles estavam enfrentando permanecia envolta em mistério. E antes que alguém pudesse se mover, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Um clarão. Na escuridão, a chuva parou e o prédio atrás da figura desmoronou, como se a cidade estivesse respondendo. O que estava prestes a acontecer? Seriam Eduardo e Lucas capazes de desvendar os segredos que pairavam sobre eles? E, acima de tudo, quem realmente era aquela sombra que agora ameaçava suas vidas? Enquanto a poeira do desabrigo caía ao redor deles, a figura encapuzada sorriu de maneira cruel, como um predador observando sua presa. O estrondo do prédio desmoronando ainda ecoava, mas naquele momento nada importava mais do que a revelação assustadora, como um último raio de luz antes da escuridão total. "Como você pôde?" gritou Eduardo, sua voz frágil e reverberante, misturando choque e raiva. Lucas, paralisado, sentiu o gelo correr por suas veias. Eles estavam diante do homem que carregava a culpa nas costas, mas agora o que ele havia dito parecia ainda mais aterrador.
A água da chuva agora escorria como um rio de dor entre eles, uma torrente de emoções que ameaçava arrastá-los. O que você quer de nós? Lucas perguntou, a voz tremendo, quase um sussurro. O homem esquerdo olhou para o garoto, e por um momento tudo parecia estar em câmera lenta. Ele aproximou-se lentamente, cada passo um eco sombrio sobre o chão molhado. Quero que você entenda, pequeno. O mundo não tem misericórdia. Eu sou um simples executor de um jogo muito maior, respondeu, fazendo uma pausa, como um artista. Em seu estágio, você é uma peça, assim como Eduardo, e tem mais. O olhar de Eduardo se transformou, uma mistura de dor e compreensão. Mas o quê? O que mais você esconde? O tom de voz se elevou. Nunca havia visto alguém em tanta agonia. A frustração queimando na pele como se estivesse em chamas. Era como se as lágrimas de água fossem substituídas por um desespero avassalador. Então o homem sorriu de novo. Mas agora havia algo diferente em seu sorriso. Você quer mesmo saber? Vou te contar um segredo que vai despedaçar a última fração de esperança que resta. Afinal, o tempo é curto e o jogo está prestes a ter um novo vencedor. E, como se a realidade estivesse prestes a desmoronar, ele começou a falar, e cada palavra era um golpe que ressoava em seus corações. Aquela noite fatídica que levou sua família, Eduardo, é tudo parte do plano. Para cada morte que eu provoquei, eu ganhei. Para cada lágrima derramada, uma nova oportunidade. Os olhos de Eduardo se alargaram enquanto ele sentia a verdade crua. Você não pode estar falando sério. O que você quer dizer com isso? A voz dele era um grito desesperado. E só então algo inesperado aconteceu. A figura encapuzada começou a rir. Um riso agudo e ensurdecedor que ecoava no parque agora desolado, enquanto os flocos de chuva caíam como lágrimas da cidade. Você não percebe, Eduardo? O jogo já começou faz tempo e você é o próximo na lista de apostas. Ouvindo isso, Lucas sentiu um nó se apertar na sua garganta. Era como se um mundo de escuridão estivesse se abrindo diante deles, e ele precisava entender o que estava realmente em jogo. Então, em um movimento rápido e inesperado, o homem apontou para Lucas e disse: "E você, garoto, se tornará a chave, uma peça que pode mudar tudo. Ou pior, você pode ser a próxima vítima." A revelação foi como um soco no estômago de Angus. Lucas ficou paralisado. O peso das palavras pairava no ar, formando um turbilhão em sua mente. Era como se a realidade estivesse virando do avesso, e eles estavam num jogo que nem entendiam. "O que eu tenho a ver com isso?" ele gritou, sua voz agora mais alta, um desespero transbordando. Mas antes que alguém pudesse responder, tudo ao seu redor começou a mudar. Estrondos maiores ecoaram, arruinando tudo. O céu, uma tela de raiva, parecia estar desabando. E no centro dessa tempestade, Lucas e Eduardo estavam prestes a descobrir o quão profunda seria a verdadeira natureza de sua dor e do jogo que os unia. Num instante, o espaço se contraiu, como se o tempo estivesse encurtando. O que aconteceria a seguir? Qual seria o preço que teriam que pagar pela verdade? O que realmente significava ser parte desse jogo oscuro? E naquele momento, uma nova clareza começou a se formar, mas não era um alívio, apenas mais perguntas sem respostas. Enquanto a poeira do desabamento se acomodava ao redor, Lucas e Eduardo sentiam o peso das revelações na atmosfera. O homem encapuzado, com um sorriso cruel, parecia estar se divertindo com a confusão neles. Mas antes que eles pudessem processar a magnitude da situação, um grito estanque cortou o ar. Se virou para a direção do som. Era uma mulher, vestida de forma simples, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade incomum. "Eduardo, Lucas!" Ela estava correndo em direção a eles, desesperada, como se algo interno estivesse se quebrando. A mulher se lançou para os braços de Eduardo, que ficou completamente atônito. "Como você pôde?" A voz dela tremia, as palavras pesadas como pedras. "Carla, o que você está fazendo aqui?" Eduardo estava perdido entre a dor da revelação e a surpresa de vê-la, mas a mulher não se importava com a pergunta. "Eu sabia que você estava em perigo." O homem,
Ele não é o que parece. Ela olhou para a figura encapuzada. Seu tom refletia um medo profundo. Ele está por trás de tudo. Do acidente, da sua dor. É uma mentira. O coração de Lucas acelerou. O que ela estava implicando? Mentira? O homem riu, desdenhando da afirmação. E você, querida, vai acreditar nas suas próprias ilusões? A vida é uma negociação e você fez suas apostas, assim como ele. Eduardo olhou de um para o outro. A cada segundo, tudo estava escorregando de suas mãos. Carla, como você sabe disso? A pergunta saiu de seus lábios como um sopro. A mulher respirou fundo, a tensão entre eles parecendo estar prestes a explodir. Porque eu sou uma das sobreviventes. Eu era uma das pessoas naquele carro. Uma onda de choque invadiu o espaço. Lucas ficou paralisado, incapaz de processar. O quê? Você estava lá? Eduardo balançava a cabeça, atordoado, como se estivesse tentando se afastar de uma realidade insuportável. Sim, eu sobrevivi por sorte. Mas Eduardo, as vidas que ele destruiu, isso tudo é parte de um plano. Maior, uma aposta que ele fez. Nós somos apenas peões. A voz dela agora era urgentemente baixa, mas essa revelação havia mudado tudo. O homem encapuzado riu novamente, mas dessa vez com tom mais sombrio. Você não pode fugir da verdade. O que fiz foi apressar a inevitabilidade. E você, Carla, deve estar ciente disso. Eduardo franziu o senho, e Lucas o observava, a confusão tomando conta dele. O que você quer dizer com isso? Eduardo perguntou, sua raiva agora infundindo em um foco sombrio. O que eu quero dizer, Eduardo, disse o homem, é que você está mais ligado a tudo isso do que imagina. Não há prêmio sem uma perda, e você sempre fez suas apostas. E então, como um corte abrupto na cena, o céu escureceu ainda mais. Uma luz intensa relampejou e a terra tremeu sob eles. A figura encapuzada se transformou, mudando em algo mais sombrio e mais poderoso, como se uma máscara estivesse caindo. Aqueles olhos não eram apenas cruéis. Eles estavam cheios de conhecimento, de um poder que fazia ecoar a dor de uma eternidade. O chão sob seus pés se partiu e entre eles uma fenda se abriu, como se o próprio mundo estivesse ruindo. Eduardo, a voz de Carla soou aflita, mas antes que ela pudesse terminar, a fissura se alancou, revelando um abismo sem fim. Lucas sentiu o coração disparar. O que aconteceria agora? O que mais havia por trás daquela teia de mentiras? E, acima de tudo, qual era a verdadeira ligação que unia Eduardo, Carla e aquele homem? Enquanto a fenda se abria, os medos se desdobravam em perguntas sem fim. Eles estavam prestes a ser tragados por um jugo, onde as regras pareciam estar além da compreensão. As sombras o cercavam, e a única coisa clara era que a verdade que se escondia atrás do corvo do destino estava prestes a ser revelada. E ninguém sairia ileso dessa vez. Enquanto a fenda se abria, Lucas e Eduardo trocaram olhares aterrorizados. O som ensurdecedor dos destroços ecoava no ar, mas a tensão entre eles era palpável. Carla puxou Eduardo, seu rosto pálido refletindo um terror que vai além do que as palavras poderiam descrever. O homem encapuzado, agora uma sombra ameaçadora, parecia ter a vantagem. Eduardo respirou fundo. Carla, precisamos sair daqui. A voz dele tremia, mas havia uma determinação crescente em seus olhos. Antes que eles pudessem tomar uma decisão, uma explosão de luz e som irrompeu. Uma energia pulsante parecia preencher o espaço, e Lucas teve que fechar os olhos para não ficar cego. A luz se dissipou, e quando Lucas abriu os olhos, tudo havia mudado novamente. A figura encapuzada não estava mais diante deles. No lugar dele, uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos excessivamente brilhantes estava lá. Uma expressão de raiva e dor em seu rosto. Eu não quero ser mais uma peça nesse jogo, ela gritou, segurando algo pesado em suas mãos. Quem é você? Eduardo perguntou confuso. Carla olhou para a mulher, seu rosto cheio de reconhecimento. É você. Foi você que... Sim, sou eu, interrompeu a mulher, a voz agora um rosnado. Aquele homem.
A raiva estava profundamente enraizada na sua essência. Ele tomou tudo de mim. Eu só queria salvá-lo. Queria evitar que você perdesse mais. Lucas avançou, seu coração batendo descontroladamente. O que você quer dizer com isso? A noite do acidente. Tudo estava pronto. Ele manipulou cada peça. E eu era responsável por garantir que as coisas saíssem como planejadas. A mulher confessou. A vergonha dilacerando seu espírito. O rosto de Eduardo ficou pálido. Você! Ele se afastou dela, a incredulidade misturando-se à noção de traição. Você estava com ele? Era para proteger você, para que você não perdesse mais pessoas. O acidente era um teste. As palavras dela saíam entrecortadas, como se a verdade a sufocasse. Mas as coisas saíram do controle. Esse homem, ele usou tudo isso para um objetivo muito maior. Os olhos de Lucas se alargaram. O espaço ao redor deles parecia apertar, o peso da revelação latejando nas suas mentes. Um teste? E o que você ganhou com isso? Perguntou, incredulidade em seu tom. A mulher abaixou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Poder, dinheiro, um lugar. No jogo, ele prometeu. Lembrem-se, o que aconteceu na noite do acidente não foi só um acidente. Foi uma jogada. Uma risada amarga escapou dos lábios dela, como se risos dobrados de dor. Carla olhou para Eduardo, seu olhar de desespero quase partindo o coração de todos. Você não pode acreditar nela. Os testes, as apostas, todos nós somos apenas peões. Mas eu não sou mais sua peão. A mulher gritou, a fúria pulsando na sua voz. Eu vou acabar com isso. Chega de jogadas. Eu quero justiça. Eduardo estava branco como um lençol, perdido entre a fúria e a traição. E se você não conseguir, você se tornará aquilo que tememos. Não podemos nos deixar levar por isso. E por que não? Gritou a mulher. Você realmente acha que ainda há alguma coisa a perder? O que mais pode acontecer? Você já perdeu tudo. A raiva dela quase parecia uma liberação. Nesse momento, o chão sob eles tremeu novamente, e um novo burburinho de destruição começou. Eles estavam em perigo real, e a fenda se expandia a cada segundo. A sobrevivência não é uma escolha agora, Eduardo, ela gritou, o desespero visível em seu rosto. Naquele instante, tudo se entrelaçou em uma confusão caótica. A mulher avançou em direção à fenda, preparando-se para fazer algo drástico. Se eu não puder acabar com ele, então levarei essa verdade para todos. Não há como voltar agora. Com o coração na boca, Lucas gritou. Não, você está jogando tudo fora. Mas já era tarde. A mulher mergulhou na escuridão, desaparecendo em um flash ofuscante. Eduardo e Carla se entreolharam. Um sentimento de impotência os envolvia. A verdade que antes parecia distante, agora o cercava. Lucas sentiu uma onda fria percorrer suas veias. O que tinha acontecido? A quem eles realmente poderiam confiar? E agora que o mais profundo dos segredos havia sido revelado, o que isso significaria para eles? A escuridão que se abatia sobre o parque parecia mais ameaçadora do que nunca. Uma mensagem subliminar e aterradora de que a luta estava apenas começando. Enquanto a fenda se abria, Lucas e Eduardo trocavam olhares aterrorizados. Carla puxava Eduardo, com um desespero que fazia seu rosto pálido brilhar na penumbra. Mas antes que pudessem agir, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo parque. Era como se a terra estivesse se despedindo deles. Como se tudo que conheciam estivesse prestes a desmoronar. Eduardo! Gritou Carla, puxando-o para mais perto. Você precisa entender! A fenda se expandiu, revelando um abismo profundo e escuro. Lucas sentia toda a sua essência tremolar, agitada pela sensação de que estavam diante de algo maior do que eles podiam suportar. Foi quando viu algo brilhar lá dentro. Algo familiar. Um objeto. É o meu colar, exclamou Eduardo, apontando para dentro da fenda. O colar tinha um pingente que pertencia à sua mãe. Um legado de amor. Mas como ele foi parar lá? Lucas franziu a testa.
a ansiedade se transformando em uma necessidade ardente de entender. Mas como? Você o perdeu no acidente? Não, Carla gritou, a voz quase se quebrando. Eduardo, isso é uma armadilha. Ele quer que você se aproxime. Mas era tarde demais. A fenda pulsava, como se estivesse viva, sugando tudo ao seu redor. E em um momento de desespero e coragem, Eduardo estendeu a mão. O desejo de recuperar o que perdido era forte demais. Preciso pegar, Lucas gritou. Não faça isso. Mas Eduardo já estava lá, quase na borda, olhando fixamente para o colar que flutuava, como uma miragem de esperança em meio à escuridão. E então, a fenda pulsou novamente e algo surpreendente aconteceu. Um brilho intenso irrompeu da escuridão. Não era apenas o colar. Era um mundo inteiro se revelando. Uma série de flashes de memória se projetaram diante deles. Eduardo viu seu pai, sua mãe, todos juntos, brincando no parque. As risadas ainda ecoavam. Mas então, a cena mudou. Ele se viu em um carro, o vazio no olhar, enquanto a escuridão se aproximava. E em uma fração de segundo, a imagem daquela mulher, que tinha acabado de se revelar a eles uma parte do passado que Eduardo nem sabia que existia. Quem? Eduardo perguntou, a voz titubeando, mas algo se agitou dentro dele. E foi então que a verdade se despedaçou como vidro ao chão. Aquela mulher diante dele não era apenas uma sobrevivente. Era a sua irmã. Uma irmã que ele não sabia que tinha. Sou eu, Eduardo. Eu sou a Sofia, a sua irmã gêmea. Ela estava lá, seus olhos brilhando intensamente. Mas o choque nas faces de todos era evidente. Carla parou, estupefata, enquanto Lucas ficou sem palavras. Eu deveria ter estado lá na noite do acidente. Mas ele não me deixou. Ele sabia que você teria me impedido. Eduardo completou. A realidade severa agora chocando a sua consciência. Você esteve com ele o tempo todo. A expressão de Sofia se contorceu de dor. Mas havia também um calor de determinação, queimando dentro dela. Sim, ele me usou, mas eu escapei. Eu sempre soube que havia algo de errado. E eu não vim aqui só para apodrecer na dor. Vim para acabar com isso. Eduardo não conseguia se mover. Mas por que você não me procurou? Por que não me contou? O mundo estava girando ao seu redor, e os segredos que mantinham suas vidas em colapso se desdobravam em suas mãos. A fenda diante deles continuava a pulsar, e Lucas sentia o desespero crescer. Que verdade mais sombria estava ferindo todos eles? E agora? Ele perguntou, a voz engasgada. O que faremos com isso? Acabaremos com o jogo dele. Sofia gritou, e naquele momento, em meio à confusão de sentimentos e memórias, ficou claro que a batalha estava longe de terminar. O impacto do que acabaram de descobrir assombrou suas almas, e cada um deles era agora uma peça interligada em um tabuleiro de xadrez cruel, onde o próximo movimento poderia ser letal. Enquanto a fenda se estreitava e o abismo parecia se fechar, a verdadeira luta apenas começava. O primeiro passo estava tomado, mas a pergunta que pairava no ar era: quem sairia vitorioso desse jogo traiçoeiro? Enquanto a fenda se estreitava e a realidade ao redor parecia desmoronar, a revelação de Sofia ainda pairava no ar como um peso insuportável. Eduardo estava em choque, a mente girando como uma tempestade. A amarga confusão se misturava ao desejo de entender. Era como se tudo o que ele conheceu, tudo o que acreditava saber, estivesse naufragando em sua frente. Você não pode estar falando sério. Ele fixou o olhar em Sofia, os olhos carregados de dor. Você esteve com ele, com aquele homem. Eu não tive escolha. Sofia gritou, a voz tremendo sob a carga emocional. Ele me manteve longe de você. A sua proteção era uma mentira. As lágrimas escorriam em seu rosto, e a cada palavra, aquilo que parecia um laço de união se transformava numa armadilha. A tensão entre eles era palpável. A fenda ainda se movia, um buraco escuro em sua frente. Mas o que pairava mais acima era a raiva. A traição. Lucas estava paralisado. Ele queria gritar, queria fazer com que todos entendessem, mas as palavras não saíam.
O pavor tomou conta de seu coração. Eduardo, não faça isso. Não se aproxime mais da fenda. E então, de repente, uma luz intensa surgiu de dentro do abismo. Lucas ficou cego, fechando os olhos, enquanto um poder parecia pulsar, como se a fenda emitia um chamado, uma força irresistível. Eduardo, incapaz de resistir, estendeu a mão uma vez mais. Eu preciso. Ele estava em transe, preso entre o desejo de recuperar sua mãe e a necessidade de entender a verdade. Mas então, uma mudança, um sussurro da realidade. A fenda vibrou com um eco baixo, e antes que alguém pudesse reagir, uma figura surgiu. Era outra mulher, visivelmente desgastada, com um olhar que carregava segredos inomináveis. Ela parecia exausta. Eduardo! Sofia! A voz dela cortou a tensão. Quem é você? Sofia perguntou, a perplexidade nas palavras tornando-se um troféu de confusão. Seu passado, o que você não sabe, a mulher respondeu, e ao falar, a fenda brilhou ainda mais intensamente. Sou a sua mãe, Eduardo, e as palavras dela cortaram como um soco. Eduardo ficou paralisado, o tempo parecia congelar. Você não pode ser! Eu escapei. A mulher olhou firme nos olhos dele. Eu não morri no acidente. Eu fui forçada a me esconder. Aquele homem, o que estava com você, ele me devastou. O mundo de Eduardo desmoronou em mais fragmentos. Mas como isso é possível? Ele olhou para Sofia, seu rosto uma máscara de choque e incredulidade. Você não pode ser a minha mãe. Foi tudo parte do plano dele. A mulher disse, a voz cheia de urgência. Ele queria acabar com a nossa família, e eu paguei um preço por isso. Não, isso não pode ser verdade. Sofia gritou, horrorizada, e mesmo com a presença dela, a dor parecia ainda mais profunda. O ar ao redor deles parecia mudar de textura, tornando-se quase pesado. A fenda pulsava como um coração, e a verdade era um veneno em suas veias. Era uma nova camada de dor, um novo nível da tragédia. Você precisa decidir, a mulher continuou, as palavras tão cortantes quanto espadas. A verdade sobre quem somos pode destruir ou libertar. Ele vai querer tudo de você, Eduardo. Não, não. A incredulidade dominava Eduardo, e a ideia de que ele poderia estar prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo o apavorava. O que isso significava? Um novo conflito estava prestes a eclodir, mas a verdadeira natureza do homem que eles enfrentavam ficou ainda mais obscura. Lucas, sentindo que o tempo se esgotava, não sabia o que fazer. Ele queria abraçar seus amigos, queria confortá-los, mas o medo o paralisava. Eduardo, o que você vai fazer? E naquele instante, a fenda emitiu um rugido ensurdecedor. Ali, sob o peso das revelações e da tensão, o chão começou a tremer. O espaço parecia desmoronar, e tudo o que eles conheciam estava prestes a se transformar. O que seria necessário para lidar com essa nova verdade? Uma escolha teve que ser feita, e os ecos do passado estavam prontos para ressurgir de uma forma diferente. E antes que pudessem compreender totalmente as implicações, a fenda se expandiu ainda mais, trazendo à tona os ecos sombrios de tudo o que foi perdido, deixando-os sem opções e cheios de incerteza. O que resta depois de tanta dor? Uma nova luta estava prestes a começar, e nenhum deles poderia prever o impacto que isso teria em suas vidas. Enquanto a fenda pulsava e o caos se alastrava ao redor, Eduardo ficou fixo na figura da mãe, cada palavra dela reverberando em seu coração. Sofia, por outro lado, começava a dar passos atrás, como se quisesse escapar da realidade que agora o cercava. Não pode ser verdade! Eduardo gritou, a mente rodando. O que ele estava ouvindo era muito para processar. Você estava viva o tempo todo? Sim, mas estava escondida. Ela olhou nos olhos dele, um brilho desesperado refletindo sua dor. Eu fiz o que pude para me manter longe dele, para proteger você e sua irmã, mas não consegui. A verdade era esmagadora. Enquanto cada revelação girava em sua cabeça, Lucas estava paralisado.
O que fazer agora? O que a mãe deles estava realmente escondendo? A tensão era palpável, como uma corda prestes a estourar. E então você se tornou parte do plano dele? A raiva de Sofia estourou. Você saiu e nos deixou nas garras dele, a mulher hesitou. Eu fiz o que fiz por amor, não só a vocês, mas para sobreviver. O clima mudou abruptamente e um forte vento soprou, como se a própria fenda estivesse respondendo aos sentimentos deles. A terra tremeu sob seus pés novamente. O que você quer? Por que voltou agora? Eduardo perguntou, os gritos de Carla tentando penetrar o tumulto. Foi quando tudo ficou silencioso. Uma figura encapuzada estava de volta, agora mais ameaçadora do que nunca. Está tudo muito divertido, não é? Família perdida, revelações bombásticas. O tom dele era malicioso, mas acertou o coração, Eduardo. Aí mora a fragilidade. Sofia disparou. O que você quer de nós? Acabou de destruir nossa família e agora quer brincar com nossos sentimentos? Vocês acham que é só isso? O homem riu e o eco de sua risada parecia dançar nas paredes do parque. A verdade é muito mais profunda. Vocês não conhecem nem a superfície do jogo. Os olhos de Carlos se arregalaram em choque e dor. O que você quer dizer? Sorrindo de um jeito perturbador, ele fez uma pausa. Eu quero toda a sua atenção, seu amor, seus segredos e uma troca. Ele apontou diretamente para Eduardo. Se chegar perto da fenda, cada um de seus medos se tornará real. Um ato de coragem, uma proposta arriscada. Você arriscaria tudo por verdade? Por sua família? Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés, a fenda chamando por ele. E se eu não fizer isso? O desespero tomou conta do ar ao seu redor, transformando tudo em sombras dançantes e inseguras. O jogo nunca termina, Eduardo. O homem deu um passo à frente, tirando o capuz, revelando um rosto que ao mesmo tempo era familiar e estranho. Eduardo estremeceu. O homem se parecia com seu pai. As semelhanças eram inegáveis. Você! Não é possível! As palavras saíram como um sussurro, um choque, atravessando a espinha de Eduardo. As revelações giravam em um ciclo. Sua mãe escondida, sua irmã desconhecida, e agora esse homem, essa imagem do passado. Sim, eu sou seu pai, Eduardo! Ele sorriu, desencadeando uma enxurrada de emoções. E a verdade é que sua mãe me abandonou, e ela nunca queria que você soubesse a verdade. A verdade sobre nós. A fenda emitiu um rugido, como se quisesse absorver o pânico reinante. Eduardo olhou para Lucas e Sofia, os rostos deles espelhando surpresa e dor. Não, isso não pode ser. Você está mentindo. É tudo parte do plano, meu filho. Você e Sofia são peças-chave. E a fenda é a nossa salvação. Eduardo sentia o mundo desmoronando ao seu redor. Como aquele homem que por tanto tempo ele pensou estar morto poderia estar ali. Você nunca esteve morto? De que plano você está falando? O sorriso do homem se alargou e novas verdades escaparam de seus lábios. Você não sabe a dor que eu suportei. Com cada escolha, cada ato, essa fenda se tornava mais forte. Agora, o poder pode ser seu ou pode destruí-lo. As palavras ressoaram, ecoando no vento. O estado de choque se transformou em algo mais intenso. A sensação de traição, de uma vida inteira construída em mentiras, caiu como uma tempestade. O que você quer de nós? Eduardo gritou, a voz quebrando. Você tem que escolher, Eduardo. A luta só começa agora. E com aquelas palavras, a fenda brilhou intensamente, como se uma nova realidade estivesse prestes a emergir, desafiando todos a um confronto sem precedentes. Todos enfrentaram o abismo, e no horizonte, a verdadeira batalha entre o amor e a traição estava apenas começando. O que aconteceria a seguir? A pergunta pairava no ar, pesada, enquanto o destino deles pendia na balança de uma verdade devastadora.
Enquanto a fenda pulsava e o caos se alastrava ao redor, Eduardo estava paralisado. O homem que se dizia seu pai havia trazido à tona verdades tão devastadoras que ele mal conseguia ficar de pé. Sofia, com os olhos marejados, olhava para o homem com uma mistura de raiva, incredulidade e medo. O coração dela batia como um tambor em um festival, e algo dentro dela começou a esfarelar. Eu não vou acreditar em você, Eduardo finalmente gritou, a voz como uma lâmina cortando o ar. Se você é realmente meu pai, por que nos abandonou? Olhe para a dor que você causou. O homem sorriu, um sorriso que era mais uma máscara de desdém. Você sempre foi tão cabeça dura, meu filho. Essa dor é apenas o início do que vocês precisam enfrentar. Eu não abandonei vocês. Eu protegi. Nesse momento, a fenda deu um rugido ensurdecedor. A terra tremeu sob seus pés, e Lucas, que se mantinha calado até ali, finalmente encontrou a coragem para intervir. Chega! Chega! De mentiras! Vocês estão jogando tudo isso uns contra os outros. As palavras dele pareciam reverberar, um som claro em meio à confusão. Mas então, um estrondo ainda mais alto quebrou o ar. A fenda começou a se expandir, sugando tudo ao seu redor com uma força incontrolável. O medo se instalou com força, e o chão sob eles ameaçava desmoronar. Lucas foi puxado para a frente, suas mãos tentando encontrar algo para se segurar, enquanto Sofia gritava. Eduardo! Ela exclamou, um pânico desesperado preenchendo a voz. Mas antes que alguém pudesse se mover, um clarão ofuscante surgiu da fenda. Era como se o próprio universo estivesse sendo engolido. E no instante seguinte, tudo ficou silencioso. Eles estavam cercados por uma luz tão intensa que ninguém conseguia ver nada. E em meio a essa luz, Eduardo sentiu um calor intenso, uma sensação que o paralisou. Quando a luz finalmente se dissipou e a visão foi recuperada, todos estavam em um lugar diferente. O parque agora parecia um luxo pálido, como se uma pintura estivesse desbotando. As árvores estavam retorcidas, a grama secada até cinzas. Naquele espaço desolado, uma figura estava de pé, cruzando os braços, um ar de triunfo em seu olhar. Era a mulher que se apresentou como mãe de Eduardo. Ela estava ali, mas havia algo diferente nela. Os traços que antes eram familiares, agora tinham uma frieza distante. Vocês não poderiam simplesmente desistir, poderiam? A voz dela ressoou cortante como um fio afiado. Mas você não era amiga do nosso pai? Eduardo balbuciou, o choque nos olhos. Por que você está fazendo isso? Amiga? Ela riu, uma risada sem calor. Eu era muito mais do que amiga. Eu sou a razão de tudo isso. O verdadeiro poder está em suas mãos, Eduardo. Você sempre foi o escolhido. Escolhido para quê? Lucas perguntou, a insegurança em sua voz evidente. A essência de suas palavras ecoava no ar sombrio, criando um peso esmagador. O sorriso da mulher se alargou, revelando uma intenção que congelou o sangue de todos. O que todos vocês não entenderam é que eu sou a conexão entre vocês e o poder que habita nesta terra. A fenda, ela não é apenas um buraco, é a porta de entrada para um novo mundo. Um mundo onde o verdadeiro potencial é libertado, e eu sou a chave. Eduardo olhou para sua irmã e para Lucas, confusionado. O que era isso? O que havia sido revelado? Você está mentindo. Não pode ser verdade. Ele balançou a cabeça, mas uma semente de dúvida começou a florir em seu coração. Deixe-me mostrar a verdade. Com um gesto amplo da mão, a mulher fez o espaço ao seu redor brilhar em um espectro de cores, revelando fragmentos do passado que Eduardo nunca imaginaria. Ele viu imagens de sua família. Mas não, era a família que ele conhecia. Eram versões deles multiplicadas, interagindo em um mundo onde dor e amor colidiam de maneira descontrolada. Você sempre teve esse potencial, mas o medo do seu pai e o seu amor o impediram de ver. Agora olhe o que pode acontecer quando você liberar seu verdadeiro eu. Uma sensação de eletricidade percorreu o corpo de Eduardo.
A verdade parecia tão próxima, e uma dúvida começou a corroer sua determinação. O que você quer? O que está se escondendo aqui? As palavras saíram da boca dele, mas já sentia que estava caindo em uma armadilha mais profunda do que imaginava. Assim, o abismo que uma vez representou seu maior medo, agora parecia ser mais uma promessa do que uma maldição. Onde isso os levaria? O que tudo isso significava para a família que ele pensava ter entendido? O que é verdade e o que é mentira em um jogo tão insidioso? E à medida que as respostas se aproximavam, uma nova pergunta começava a ecoar no coração de todos. O que seria preciso para enfrentar essa nova realidade? O que haviam se tornado e que escolhas ainda teriam que fazer? O destino os aguardava e o jogo apenas começava. A luz explodiu em um turbilhão de cores e sombras, como fogos de artifício na escuridão. Eduardo estava paralisado, uma batalha interna travando dentro dele. O homem que afirmava ser seu pai, a mulher que dizia ser sua mãe. Tudo girava em sua mente como uma tempestade. Sofia, ofegante, segurava o braço dele, o olhar fixo na fenda pulsante à sua frente. Eduardo, não acredite! Ele está tentando colocar você em uma armadilha. As palavras de Sofia foram como um grito de alerta, mas Eduardo apenas sentia a pressão dentro dele aumentar. O que mais ele poderia perder? Tudo parecia estar se desintegrando numa verdade grotesca. Você está certo. A figura à sua frente respondeu, seu tom desdenhoso. Vocês dois jamais entenderão o verdadeiro poder que têm. A fenda é a única forma de libertação. O coração de Eduardo pulsava rápido. Se ele entrasse ali, poderia encontrar suas respostas. Eu poderia perder tudo de novo. Ele olhou para Lucas, que estava preso entre a incredulidade e o medo, e para Sofia, que parecia uma tempestade pronta para explodir. As palavras de sua mãe ecoavam, mas a desconfiança era como um manto pesado. Sofia, eu não sei o que fazer. Sua voz quebrou, seu olhar buscando respostas. A fenda brilhava, como se estivesse viva, chamando para um destino incerto. Sofia apertou o braço dele, e isso trouxe um pouco de clareza. Eduardo, lembre-se do que realmente importa. Nossa família foi tão feita de mentiras. O eco da dor encheu o ar ao redor deles. Eduardo sentiu o peso das memórias, o amor perdido, a tragédia que se desenrolava. O que você realmente quer de mim? Ele perguntou ao homem, sua voz ressoando no silêncio crescente. Eu quero o que sempre foi seu, meu filho. O poder. A chance de controlar seu destino. Basta fazer a escolha certa. Ele sorriu, como um cobertor suave em um dia tempestuoso. Entre na fenda e a verdade será revelada. Mas antes que Eduardo pudesse responder, uma onda de luz explodiu deles, e a realidade começou a se desfazer. A fenda estava prestes a se fechar. O homem avançou, mas Eduardo recuou, parando na fronteira entre o abismo e o que restava de sua vida. Eu não vou me perder para a dor. Ele respirou fundo, se voltando para Sofia. E Lucas? Vocês são minha família. O nosso amor é o que importa. Nada mais. Com aqueles últimos pensamentos ecoando no coração, Eduardo ergueu a mão e girou o corpo em direção à luz. Ele sentiu a conexão com seus verdadeiros sentimentos, e o medo começou a se dissolver. O abismo rugiu com fúria, mas aquela determinação fez com que a luz crescesse. Os olhos da mulher, sua mãe, agora estavam cheios de entendimento, como se fizessem parte do mesmo destino. Eduardo, ela gritou, mas a voz desapareceu na turbulência crescente. Naquele momento, tudo mudou. Eduardo fechou os olhos e pulou. A cada segundo parecia um milhão de emoções. Dor, amor, raiva e paz. Sentimento quente o envolveu, e ele soube que a única coisa que importava era amar a verdade, a família que havia construído. Quando a terra finalmente se acalmou, Eduardo estava lá, cercado por Lucas e Sofia. O parque estava mudado, mais vibrante do que nunca.
As árvores estavam verdes e a brisa suave trazia um novo frescor. O passado não poderia pragar mais sustos, e eles estavam juntos. O homem desaparecera, um eco fraco na mente. Eduardo segurou as mãos de Sofia e Lucas, um calor se espalhando dentro dele. Estamos juntos agora, ele disse, palavras pesadas de emoção. Isso é o que importa. Enquanto eles se afastavam, uma nova vida tomava forma. Mas a dúvida ainda pairava. Mas o que mais poderia estar à espreita nas sombras? E aquela fenda? O jogo ainda não havia terminado. E agora, querido espectador, chegou a hora de nos despedirmos. Mas não antes de você fazer algo importante. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmaga o botão de like agora e mostre seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua participação faz toda a diferença. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de se mostrar como um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo.